Pronto, iniciando aqui a gravação da aula, né? Mais uma vez, boa tarde aí para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da aula, gente, tá? Durante a resolução das questões, tá? Vocês podem perguntar, tá bom? Ligue o microfone de vocês, perguntem. Se o microfone de vocês não estiver funcionando, tá? Mandem a pergunta pelo chatzinho, tá bom? Mas não fiquem sem participar não, por favor, senão vai ficar só eu aqui falando, e vai ficar um pouco cansativo, tá certo? Então, dos que estão aqui conectados nessa aula online, só quem estava presente... Acho que o Henrique... Você não estava não, né, Henrique? Na primeira aula que teve, semana passada? Não, tava não. Tava não. E deixa eu ver aqui. Carlos Vinícius. Boa tarde, Carlos. E Lara... agora eu fiquei na dúvida. Lara é a Lara mesmo, né? Ei, Lara. Sim, professor. Pronto. Você estava na semana passada, não estava? Ou não? Me recorde aqui, por favor. Minha memória às vezes é um pouco curta. Tava não, né? Pronto. Então, para vocês que não estavam na semana passada, deixa eu só retomar aqui um pouquinho, porque como semana passada a aula foi presencial, então ela não chegou a ser gravada, né? E como houve um pouco de imprevisto em relação à maneira como nós tínhamos nos organizado, a aula precisou voltar para o modelo online, tá bom? Então, deixa eu só atualizar aqui vocês que não estavam presentes na primeira aula. Inclusive, eu até entreguei um TD para quem estava presente, certo? Depois eu repasso esse material impresso para vocês durante as nossas aulas normais, tá? Nossas aulas no turno da manhã. Preparar um materialzinho logo, completo logo, para vocês poderem levar para casa com vocês e poderem acompanhar as resoluções e quando tiverem um tempinho vago e resolvendo também as questões à medida que vocês forem, né, se interessando aí por resolver as questões, tá bom? Além das que a gente vai estar resolvendo aqui em aula, beleza? Então assim, gente, na primeira aula nós resolvemos um total de 10 questões, certo? Vou passar aqui rapidinho os slides das questões anteriores, só para vocês poderem ver, terem noção do que é que foi, do estilo de questão que já foi resolvido, tá certo? Eu não sei se vocês, ano passado, vocês participaram da Olimpíada de Canguru, mas para quem participou já tem uma noção mais ou menos de como é que as questões são, né? A Olimpíada do Canguru ela trabalha muito a questão do raciocínio lógico, tá certo? Então esse é o estilo de questões que nós temos aqui para trabalhar, né? Trabalhamos na aula semana passada e vamos continuar trabalhando na aula de hoje. Deixa eu voltar para a apresentação. Tá certo? É as questões que vocês... Não vou resolver todas elas novamente, porque senão, né, a gente não progride, não anda, né, com o nosso preparatório para a Olimpíada, certo? Mas só para vocês que faltaram semana passada, terem uma noção dos estilos de questões que nós resolvemos, certo? E eu já vou ler a questão e já apresentar a solução para vocês. Essa primeira questão que nós vimos, ela diz o seguinte, ó. Em quantas posições na figura há duas mãos esquerdas em contato? Né? Então ele queria saber como tem aqui na figura, né? Crianças de frente, crianças de costa, né? Era só fazer uma análise aí de quem tinha, das pessoas que estavam, né? Uma pessoa que estava com a sua mão esquerda segurando a mão esquerda de outra pessoa. Então, essa questão aqui é mais uma análise, né? A pessoa para pensar um pouquinho, fazer uma análise da figura, da posição que cada criança estava aí colocada, né, e verificar aí em quantas posições nós tínhamos duas mãos esquerdas, né, uma segurando a outra, tá certo? E aí nós vimos em sala, né, que há apenas uma posição, que no caso aqui, as únicas pessoas que tá mão esquerda com mão esquerda seria essa moça aqui de verde, essa criança de verde, com o menino louro de camisa azul, tá certo? Essa foi uma das questões discutidas na aula passada. A próxima questão, também trabalhando aí, né, a análise
e um pouquinho, e o raciocínio, né? Foi essa questão 2, onde ela deu esses pontos aqui, ó, no cantinho, né? Esses pontos pretos que estão numerados, número 1, 2, 6, 3, 4 e 5. E aí, no enunciado da questão, ela dizia que o Cris, né, ele desenhou dois triângulos utilizando esses pontos. E aí ele disse em que a condição ou a regra que ele utilizou para desenhar esses triângulos, né? Ele disse que o primeiro triângulo foi formado a partir da ligação dos pontos representado pelos números ímpares, e o segundo triângulo foi formado a partir da ligação feita entre os pontos representados pelos números pares. E a questão pedia que você identificasse qual dessas opções, A, B, C, D ou AE, representava aí o desenho correto que o Cris desenhou a partir da construção desses dois triângulos, certo? E aí a gente pode ver o seguinte, se o primeiro triângulo foi formado pela ligação dos números ímpares, então nós vamos fazer o quê? Pegar o número 1, ligar para o 3 para o 5 e o 5 de volta para o 1. Está aí o primeiro triângulo desenhado. O segundo triângulo com os números pares. O 2 para o 4 com o 6 e o 6 com o 2. E estaria aí o segundo triângulo criado, né? E fazendo a devida comparação, nós identificamos na aula anterior que a alternativa correta nessa questão seria a alternativa E. Tranquilo? Henrique e Lara. Por enquanto aqui acho que tá fácil. Por enquanto. Beleza. Vou passar essas questões rapidinho, porque são questões que a gente já discutiu lá passada, certo? Só para vocês terem uma noção mais do que foi visto mesmo. Na questão 3, também é uma questão de análise, e que exigia, né, essa atenção e esse raciocínio. A questão 3 que nós resolvemos deu aqui esse tabuleiro, aqui onde eu estou apontando o mouse, não sei se vocês conseguem notar, certo? E aí ela perguntava o seguinte, se eu inverter as cores desse tabuleiro, qual vai ser a nova aparência dele, né? E aí quando ele fala em inverter as cores do tabuleiro, ele se refere a quê? Onde tem um quadradozinho cinza, você transformar, né, branco, e onde tem um quadrado branco, ele passar a ser cinza, né? E aí fazendo essa análise, nós vimos na aula anterior que seria a alternativa D. A alternativa D, ela mostraria a nova aparência que o tabuleiro ganharia à medida que você trocasse as cores cinzas, os tabuleiros cinzas, né, pela cor branca e cor branca pela cor cinza, tá certo? Também foi uma questão difícil, mas mesmo só uma questão de análise, beleza? Você tá ali atenção e raciocinar um pouquinho nessa mudança das cores em cada quadradinho do tabuleiro que foi dado. A outra questão que nós vimos, também uma questão também voltada muito para analisar e raciocinar um pouco, foi essa questão onde ela diz que a Janaína começou a desenhar um gato. E ela desenhou, né, ela fez esse desenho aqui, tá aqui, onde ela colocou aqui o círculo representando, né, o rosto do gato, aqui as orelhas na cor preta e desenhou aqui o nariz. E aí a pergunta era, qual das opções abaixo pode ser o desenho que Janaína iniciou, que Janaína começou a fazer, né? E aí, mais uma vez, você ia parar para pensar um pouquinho, para analisar, e com as devidas comparações, você iria identificar que o desenho que a Janaína fez foi o desenho apresentado no item B. Ah, professor, e como é que nós faríamos isso? Observando os detalhes mesmo do desenho. Desde o nariz, que a Janaína já tinha feito, quanto o formato do quê? Das orelhas, né? Por exemplo, ó, se eu pegar aqui o desenho que o Janaína iniciou, o nariz ele é um triângulo com a ponta voltada para baixo. Então, logo de cara, eu poderia dizer que o item E não seria a resposta correta, porque no item E o nariz da figura está o quê? Tem um formato circular, tá certo? Daí você ia fazendo essas comparações e aí verificamos, né, que a alternativa correta seria a alternativa B, certo? Por que que não pode ser a alternativa A? Henrique e Lara. Não pode ser a alternativa A porque o triângulo não é esse triângulo espichado, é um triângulo normal assim, pequeno.
Não é a C por causa do branco da orelha. Não é a D porque o triângulo não está para baixo. E não é a E porque não é um triângulo. Muito bem, Henrique. Esses foram esses mesmos motivos que a gente identificou na aula passada. Ok? Então também outra questão aí bem fácil, né? E que exigia só mesmo atenção e você parar para analisar e raciocinar um pouquinho, né? Fazer a comparação das figuras geométricas que foram usadas para a construção, né, do desenho da Janaína, tá bom? A outra questão que nós discutimos também semana passada foi essa questão aqui, questão do dado, que aí ela diz o seguinte, que um dado comum é aquele dado que a gente usa no, né, um dado normal mesmo, né, chamado de comum, ele é numerado das faces deles de 1 a 6, e nesse dado comum, o que é que acontece? A soma das faces que são opostas, elas é igual a 7. Né? A questão disse isso, e perguntou qual das figuras a seguir representa um dado comum. Aí é outra questão também que você iria parar para pensar um pouquinho, né? Raciocinar, né? Colocar a lógica para funcionar e verificar. Né? E aí lembrando que as faces opostas são aquelas faces que estão uma de frente para a outra. Né? Por exemplo, pegar aqui o item A aqui. No item A, a face aqui que está numerada com 5 pontos, né? A face de número 5 e aqui a face de número 2, elas não são faces opostas. Por quê? Porque elas estão unidas, elas estão juntas formando o quê? Uma aresta. A face oposta são aquelas faces que estão uma de frente para a outra, de forma que elas não possuem a mesma aresta. Né? E aí seriam essas faces que teriam aí a soma das suas numerações igual a 7. Tá bom? E aí a gente parou para analisar um pouquinho e verificamos na aula passada que a alternativa correta seria aí a alternativa E. Né? Já que a soma da numeração que estão em faces opostas tem que ser 7. O nosso item A aqui não poderia ser a resposta correta, porque eu tenho aqui, ó, nessa face que está aparecendo de forma bem direta para nós, que é a face com a numeração 5, para 7 falta quanto? Faltam 2, né? Então, esse 2 que está aqui em cima, ele não poderia estar aqui em cima. Ele teria que estar onde? Do outro lado do dado. Para que, né, o 5 dessa face somado com o 2, que seria a face oposta, desse a soma 7. Tá bom? Então, essa seria a análise feita nos outros itens também. E fazendo essa mesma análise nos outros itens, B, C e D, nós verificamos na aula passada que a alternativa correta seria a alternativa E. Certo? Deixa eu ver aqui se alguém falou no chatzinho. Pronto. Então vamos aqui, voltando. A próxima questão foi a questão 6, né? Que ela trabalhou a questão do sentido, né? Da locomoção no sentido anti-horário, né? Porque ela dá uma situação em que a Helena ela vai navegar ao redor de 5 boias. E aí, como está aqui na figura apresentando, né? Aparece aqui na figura. Ela vai navegar ao redor dessas 5 boias. E aí a pergunta é, em quais dessas boias a Helena navegou em um sentido anti-horário? E aí o sentido anti-horário, gente, é aquele sentido contrário ao sentido que um relógio de ponteiro faz. Quando eu pego aqui, né, analiso um relógio de ponteiro, o que acontece? O movimento que o relógio de ponteiro faz, quando eu estou de frente para ele se movimenta para onde? Para a direita, certo? Então, o sentido anti-horário seria como se o ponteiro do relógio ele fosse se movimentar para a esquerda. Então, é esse movimento aqui que ele quer que a gente analise ao redor de quantas boias a Helena teve que navegar no sentido anti-horário. E a gente vai passar aqui os slides, ó. Né, ó, horário, se movimentando aqui em direção à minha direita, anti-horário, no sentido contrário, né? A setazinha indo aqui em direção à esquerda, certo? E aí a gente fez a análise dessa questão semana passada e verificamos, ó, vai aparecer aqui para vocês agora as setinhas em cada boia, e verificamos o quê? Que a Helena navegou em sentido anti-horário ao redor da boia 1 e da boia
3. A questão 7, trabalhada também semana passada, né? Ela analisou a questão do reflexo do raio laser, né? O raio laser refletido nos espelhos. E aí, ele mostrou aqui um padrão da maneira como o raio laser iria, né, ser refletido. E entregou aqui uma figura maior com um arranjo de espelhos, né? E aí essa primeira linha vermelha aqui representa o primeiro momento em que o raio laser está sendo refletido nesse espelho aqui. E aí, partindo desse espelho, ele perguntou, seguindo aqui esse mesmo processo de reflexão, né, em que o raio vai ser refletido de um espelho indo para outro, né, em qual desses pontos o raio laser chegaria a tocar? No ponto A, B, C, D ou E? E a gente fez a análise da questão semana passada, né, ó, seguindo aqui essas setinhas azul, mostrando o processo de reflexão do espelho, aliás, do raio laser em cada espelho. E aí verificamos que ele chegaria a tocar no ponto B, tá certo? Gente, Henrique e Lara, estou indo um pouquinho rápido com essas questões, porque foram questões que a gente trabalhou já semana passada, tá bom? Pelo menos para mim tá Tá tranquilo? Bora lá. Essa outra questão aqui, questão 8, né? Diz o seguinte: então ele compra exatamente 95 bolinhas de gude, que são vendidas em pacotes de 5, 10 e 25 unidades. Qual é a menor quantidade de pacotes que ele pode comprar? E aí essa questão aqui realmente é uma questão de você analisar, ó. Deixa eu botar aqui logo já os comentários sobre a questão, certo? A gente discutiu a semana passada e verificamos que a menor quantidade de pacotes que ele poderia comprar, de maneira que ele conseguisse comprar 95 bolinhas, eram quantos pacotes? 5 pacotes, certo? E aí o comentário que eu coloquei na questão diz o seguinte, ó. Para resolver essa questão, devemos encontrar a quantidade mínima de pacotes para se obter 95 bolinhas de gude. Se queremos a quantidade mínima de pacotes, deve-se comprar o máximo de pacotes com o maior número de bolinhas, ou seja, pacotes de 25. Então, olha só. O que acontece aqui? Desses 5 pacotes, o que é que ia ser feito? Né? Depois que a gente discutiu a questão na semana passada, nós verificamos que íamos precisar comprar 3 pacotes, sendo que esses 3 pacotes seriam de 25 bolinhas, certo? Mas aí, se eu comprando só 3 pacotes de 25 bolinhas, eu conseguiria um total de quantas bolinhas? 75, né? Dessas 75 bolinhas, para as 95, ficou faltando quanto? 20, não é isso? 20. Pronto. Aí, para eu comprar essas 20 bolinhas que estão faltando, bastava eu fazer o quê? Comprar mais 2 pacotes de 10, certo? E aí foi essa a conclusão que nós chegamos na semana passada ao resolver essa questão. Dos 5 pacotes que ele compraria, 3 teriam que ser pacotes de 25 bolinhas, né? Dando aí um total de 75. E as 20 bolinhas que estavam faltando, ele foi lá e comprou 2 pacotes, cada um de 10. E aí completou os 5 pacotes, tendo o total de 95 bolinhas, que era o que Tom estava querendo comprar. Tá bom? Então, tá aí, 3 pacotes de 25, 2 pacotes de 10. Outra questão também bem simples que nós vimos semana passada foi a questão que trabalhou aí os algarismos cistercienses, né? Um algarismo que foi utilizado aí por volta do século XIII, né? E lembrando aí que algarismo, gente, tá? É o símbolo que nós utilizamos para representar uma quantidade, tá certo? E aí, por volta do século XIII, esses algarismos aqui eles foram utilizados, né? Sendo que
Tá aqui a representação do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá certo? E aqui embaixo a representação para a quantidade 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. E aí a representação desses algarismos, pessoal, para eu poder formar um número, né, utilizando esses algarismos, como é que eles faziam isso? Eles sobrepunham um símbolo ao outro. Por exemplo, esse símbolo aqui, ele está representando, aqui nos slides meu que cobriu, porque a formatação ficou um pouquinho ruim, mas deixa eu dizer aqui para vocês, esse símbolo aqui, ele está representando o número 24, né? E os únicos símbolos que eles tinham eram esses daqui. Pronto. E o que é que aconteceu? Para formar o número 24, como é que eles pensavam aqui? Nós sabemos que o 24 é a mesma coisa que 20 mais 4, correto? Então ele pegava o quê? Pegaria o símbolo que representa aqui o 20, no caso esse, ó, e sobrepunha ele ao símbolo que estaria representando a quantidade 24, que seria esse outro símbolo aqui. E ao sobrepor um símbolo ao outro, né, essa parte vertical de cada símbolo, né, ficava uma sobre a outra, e formava o símbolo representando aquela quantidade em questão, que no caso aqui, o 24. Ó, a parte vertical do símbolo está aqui, do 20 e do 4 está aqui. Esse traço para a esquerda faz parte do símbolo que era do 20, e esse traçozinho aqui para a direita, inclinado, né, para cima, faz parte do símbolo que seria do 4. Então essa era a forma como eles faziam a formação aí, a representação do... Era a forma que eles tinham para representar certas quantidades. Aí tem aqui outro exemplo para representar o 81, mesmo raciocínio, pegava o símbolo do 80, combinava com o símbolo do 1, formando aí o símbolo do 81. E essa outra representação aqui é para o 93. Pegava a representação do 90, combinava com a representação do 3, formando aí a representação da quantidade 93, certo? E aí nessa questão ele pedia para a gente fazer a representação do número 24. Aliás, perdão, do número 45. Então, com base no que eu acabei de dizer, né? Para representar o 45, o que é que a gente fez? Pegamos o símbolo da representação do 40, esse, combinamos com a representação do 45, aliás, do 5, perdão, que é esse. Então, o símbolo do 40 combinado com o símbolo do 5 me daria aí a quantidade 45. E aí, combinando esses dois símbolos, nós teríamos aí como representação para o 45 a figura no item D, né? Ó, tá aqui a linha vertical. Para a esquerda tem um pedacinho do 40 e para a direita o pedacinho que representaria aí o 5. Tá certo? Deu para entender, né, Henrique, Lara? Qualquer coisa, se não entenderem, vocês digam, viu? Não deu para entender aqui. Show. Vamos lá. A outra questão que nós também vimos semana passada, a questão de número 10. Beleza? Essa questão aí, ela trabalhou a movimentação dos carrinhos nessa figura que está representando uma garagem, né? E ela perguntou na questão, partindo da situação representada, pelo menos quantos veículos eu preciso mover para que o carro preto possa sair desse estacionamento. E era realmente uma questão que ela trabalhava tanto a locomoção, certo? E a questão mesmo de espaço ocupado, beleza? E aí o que a gente observou aqui? Esse carro preto, para ele sair, bastava o quê? Bastava que esse carro maior, que está na frente dele, saísse daqui, né? Ó, se esse carro aqui que eu estou circulando agora, ele não estivesse aqui, era tranquilo, né? O carro preto saía direto, sem obstáculo nenhum. Mas é que está o problema, eu preciso movimentar esse carro aqui de uma forma que deixe espaço livre para quem? Para o carro preto. E aí a regra aqui que a questão apresenta para isso é que o carro só pode se mover para frente ou para trás. E aí você teria que verificar, vendo que a representação na figura ela está dividida em vários quadradinhos, então você teria que parar para analisar. Quantos quadradinhos esse carro
e está aqui, que eu circulei de vermelho, ele está ocupando no espaço da garagem, né? E aí você verificar que ele está ocupando 3 quadradinhos, ó. 1, 2, 3. Então não era suficiente que eu movimentasse apenas ele. Se eu movimentar ele para trás, ele vai continuar ocupando os 3 quadradinhos, vai ficar o quê? Ficaria ocupando esse e esse bem aqui, que continuaria na frente do carro preto, né? Se eu colocar ele para frente, ele iria ocupar esse quadrado aqui, esse e esse outro aqui. Continuaria na frente do carro preto. O carro preto não poderia sair, para que ele só pode se movimentar para frente ou para trás. Então, para movimentar esse carro aqui que está na frente, eu precisaria de alguma forma movimentar os outros carros que estão atrás do carro preto, certo? E aqui nos slides a gente mostra, depois que eu dei um tempinho para o pessoal pensar a questão, né, a gente mostrou aqui como é que seria feita uma movimentação. Então vejam, a gente movimenta esse carro de trás, ó, para cima, o carro pequeno também para cima, esse outro carro aqui, ó, bem para frente, aí abrir aqui espaço suficiente à frente do carro preto ficar livre, certo? A gente precisa movimentar um total de quantos carros aí para liberar o espaço para o carro preto passar? 4 carros, 4 veículos, né? A gente precisou movimentar esse, movimentamos esse daqui e movimentamos esse outro aqui, certo? Então, questãozinha de lógica aí, né, que precisava só se atentar ao espaço que cada carro estava ali ocupando, né, a partir disso verificar qual dos carros seriam mais assertivos, né, para fazer o deslocamento correto para liberar aí a frente do carro preto, certo? E a questão 11, chegamos na questão 11, que ficamos, né, não deu para finalizar a discussão dela na aula passada, tá bom? E aí as questões para a aula de hoje começam a partir dela mesmo, tá certo? Até aqui tranquilo para vocês, Henrique, Lara, Ariel. Tá tudo Pronto. Então vamos lá, vamos pegar essa questãozinha aqui. E se vocês quiserem comentar alguma coisa, tá bom? Só sinalizarem aí que eu abro espaço para vocês comentarem. A questão 11, ela diz o seguinte: Júlia tem um fio de macarrão comprido que ela pretende quebrar em pedaços menores. Quando ela quebra qualquer pedaço de macarrão, ela o quebra em 3 pedaços menores, começando com um fio de macarrão inteiro. Começando com um fio de macarrão inteiro, ela não poderá obter quantos pedaços? E aí, gente, essa questão aqui, uma questão que não, né, causa um pouquinho de discussão, né? A gente acabou não finalizando. Discussão que eu digo é a discussão mesmo de troca de ideias, tá? Não foi discussão, para quem não estava presente na aula, vai entender discussão de briga, não. Foi discussão mesmo de ideias, né, para poder entender o que a questão estava dizendo e o que a questão estava querendo que a gente analisasse, tá certo? Então, olhem só. Júlia tem um fio de macarrão comprido. E aqui na figura nós temos essa representação através dessa figura aqui. Tá aqui o fio de macarrão comprido que a Júlia tem, certo? Ela pretende quebrar esse macarrão em pedaços menores. Quando ela quebra qualquer pedaço do macarrão, ela o quebra em 3 pedaços menores. Ou seja, ela pretende quebrar esse macarrão em pedaços menores, mas em quantos pedaços que a questão fala? Em 3 pedaços. Como a figura que está mostrando. Ela tinha um fio de macarrão comprido, quebrou ele em 3 pedaços menores. E aí, para cada vez que ela quebrava um fio completo em 3 pedaços menores, ela pegava um desses pedaços e tornava a quebrá-los novamente em 3 outros pedaços, né? E aí, fazendo isso, né, nós teríamos uma numeração que representasse ali a quantidade de pedaços de macarrão que ela tinha em cada situação. Por exemplo, antes de ela quebrar ela tinha um fio de macarrão grande, um fio de macarrão comprido, o maior que ela tinha. Antes de quebrar esse fio de macarrão,
qual número ela poderia usar para representar a quantidade de macarrão que ela tinha ali em mãos. Né? Tá aqui, ela tem aqui um fio de macarrão comprido, ela ainda não quebrou esse fio de macarrão, então ela poderia representar essa quantidade através de qual número? Antes de ela fazer qualquer quebra nesse macarrão. Vocês entenderam a pergunta que eu fiz? Fazer de novo, ó. Ela tá trabalhando apenas com um fio de macarrão, certo? Ela tem um fio de macarrão. Antes de quebrar esse um fio de macarrão, qual o número que ela pode utilizar para representar esse fio que ela tem antes dele ser quebrado? 0. O número 1 é um fio que ela tem, né? Então, se ela tem um fio de macarrão, essa quantidade de fios de macarrão que ela poderia representar numericamente com quem? Com o número 1, tá certo? Alguém não entendeu essa representação aqui do número 1? Porque aqui a gente vai utilizar a numeração, gente, para representar a quantidade de pedaços de macarrão que ela conseguiu obter, tá certo? Então, se ela tem um fio completo, antes de ele ser quebrado, então eu posso dizer que ela tem quantos pedaços de macarrão? Apenas um, né? Que seria o fio do macarrão ali completo, antes de ser quebrado. Quando ela quebra esse macarrão pela primeira vez, ela obtém quantos pedaços, de acordo com o enunciado da questão? Ela obtém 3 pedaços. E aí, então agora qual o número que ela iria usar para representar esses pedaços? O número 3, tá certo? Até aqui, deu para entender o que eu falei? Sim. Henrique, Lara. Pronto. Aí o que a questão está dizendo aqui no enunciado? Ó. Quando ela quebra qualquer pedaço de macarrão, ela retorna a quebrar um desses pedaços em 3 outros pedaços menores. Então, olha só. Vou pegar aqui um esquemazinho. Tá aqui essa linha como representando o fio de macarrão maior, certo? Já vimos que esse fio de macarrão aqui maior, antes de ser quebrado, é representado pelo número 1. Só que aí ela pega esse fio de macarrão maior e quebra ele em 3 pedaços menores. Então, tenho aqui, ó, número 1. E aqui agora eu tenho aqui o número 3. Né, ó, um pedaço inteiro de macarrão. Aqui, 3 pedaços de macarrões. Né? E aí ela pega, ela pega um desses 3 pedaços que ela obteve, ela pega um e torna a quebrar ele novamente em 3 partes. Ficando assim, ó. Aqui é o pedaço maior que ela tinha inicialmente, número 1. Quebrou esse pedaço, esse macarrão aqui na primeira vez, obteve 3 pedaços. Aqui o número 3 representando agora a quantidade de pedaços de macarrão que ela tem. Desses 3 pedaços que ela obteve, ela pega um desses 3 pedaços e quebra ele em outros 3 pedaços menores ainda. Ficando aí com quantos pedaços de macarrões agora? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Aí ela pega novamente desses pedaços menores, ela vai sempre pegando o menor pedaço e quebrando novamente em 3. Quebrando novamente em 3, ela fica agora com quantos pedaços de macarrão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ela poderia continuar fazendo isso de maneira infinita, tá certo? Infinitamente, ela poderia ir pegando sempre o menor pedaço obtido e quebrando ele em outros 3 pedaços menores e assim sucessivamente, tá bom? E fazendo essa análise, gente, é possível você perceber um comportamento entre a numeração que vai estar representando a quantidade de pedaços de macarrão que ela vai obtendo. Então, olha só. Antes de quebrar, ela tinha um pedaço. Depois que ela quebrou pela primeira vez, passou a ter 3 pedaços de macarrão.
Depois que ela quebrou pela segunda vez os macarrões, ela passou a ter 5 pedaços. Depois que ela quebrar um outro pedaço, fizer novamente uma quarta vez, né? Ela obtém ali 7 pedaços de macarrão. Então a gente consegue perceber que existe um padrão aí nessa numeração que está representando a quantidade de pedaços de macarrão que ela está obtendo a cada vez que ela realiza essa quebra, tá certo? E aí digam para mim, analisando esses números aí, vocês conseguem perceber e identificar qual é esse padrão? Eles são ímpares. São os números ímpares. Muito bem. Então, se ela continuar fazendo esse processo de maneira infinita, o que é que vai acontecer? Ela consegue montar aí a sequência dos números ímpares, né? Tá certo? E aí, para montar a sequência dos números ímpares, gente, a partir do que é do 1 para o 3, do 3 para o 5, do 5 para o 7, o que aconteceu? Foi feita apenas uma adição de quê? De 2 unidades. Inclusive, na revisão que a gente fez em sala, semana passada, tinha uma questão, né, que a gente analisou justamente isso, né, a sequência dos números pares e dos números ímpares, naquele TD que eu disponibilizei para vocês. Certo? Então, na sequência dos números dos números ímpares, como é que essa sequência ela se comporta, né? Como é que ela vai aumentando? Ela aumenta sempre de 2 em 2. Lembrando aí que o primeiro número ímpar é sempre o número 1. Se eu acrescento 2 unidades, eu encontro 3. Se eu acrescento mais 2 unidades, eu encontro 5. Se eu acrescento mais 2 unidades, eu encontro 7. E assim sucessivamente. Se eu acrescentar mais 2 unidades, eu encontro 9. E do 9 vai para quem? Né? Vai para o 11, para o 13, para o 15, para o 17, para o 19, tá bom? Então, nessa questão aqui, o foco dela era você perceber esse padrão. Perceber que a numeração que estaria sendo usada para representar cada quantidade de pedaços que Júlia ia obtendo a partir de cada quebra que ela realizava, né? Perceber que essa numeração era na sequência dos números ímpares, tá certo? E aí, percebendo isso, né, daria para responder a pergunta que a questão fez, que foi o seguinte: ela não poderá obter quantos pedaços? E aí nós temos aqui as alternativas: a que é 13, a B, que é 17, a C, que é o 20, D, que é o 23 e o E, que é 25. Então, dessas alternativas aqui, a alternativa que nós deveríamos marcar seria a alternativa... Nem marcou aqui, passou direto. Seria a alternativa C, correto? 20. Porque já que a numeração formada por essa sequência que a Júlia criou seriam só números ímpares, né? Então, dessas opções que foi dado aí, ela nunca nesse processo que ela fez, ela nunca queria obter 20 pedaços de macarrão. Porque todas as quantidades de pedaços que ela iria obter seria sempre a quantidade ímpar, né? E o 20 é um número par, não é um número ímpar. Beleza? Tranquilo aí? Henrique, Lara. Sim. Ariel, eu sei que tá tranquilo com o Ariel, ele estava na semana passada, a gente tinha começado a discutir essa questão, né, Ariel? E a Ariel já tinha percebido já aí o padrão. Então pronto, essa foi a questão 11, beleza? Outra questão também que basicamente não teve cálculo para ser feito, era mais a gente poder perceber, analisar e perceber, né, qual era a numeração que estava sendo formada a partir do processo que o Júlia começou a realizar e percebendo que essa numeração era a sequência dos números ímpares, lembrar que os números ímpares, né, para obter um número ímpar, o próximo número ímpar, basta adicionar 2 unidades ao número ímpar que eu já tenho. Show? Vamos para a questão de número 12 agora. E aí vamos lá. Essa questão 12, tá bom? Vou ler ela aqui para vocês e vou dar um tempinho para vocês aí pensarem na resposta dela. O povo maia escrevia os números usando bolinhas e barras. Uma bolinha vale 1 e uma barra vale 5. Como é que eles escreviam o número 17? Digam para mim, o que é que vocês acham? Vai ser o item A, B, C, D ou o item E a resposta?
Uma bolinha vale 1, uma Acho barra que é vale o 5. Você acha que é qual? o item é. O item é. Alguém também, mas alguém acha que é o item E ou acha que é algum outro item? Eu acho que é o ITM. Item E mesmo, né? Bom, se uma barra vale 5 e uma bolinha vale 1, então o que a gente, né, teria que raciocinar? Se eu tenho duas barras, eu tenho quanto? 10. Se eu tenho 3 barras, eu tenho 15. 15. Para 17 falta quanto? 2. Então bastava o que para formar o 17, né? De 3 barras, 5, outra barra 10, uma terceira barra 15. Para 17 falta 2, então bastava usar aí duas bolinhas. Então realmente aí a alternativa correta é a alternativa E. Beleza? Esse aí era, né, o símbolo que os maias, que o povo maia usava para representar as quantidades aí na antiguidade. Beleza? Outra questão também que foi muito fácil, né? Vamos para a próxima questão. Questão de número 13. Aí essa questão de número 13, gente, em comparação às questões anteriores, ela é um pouquinho mais difícil. Ela vai exigir de nós um nível de raciocínio um pouquinho maior. Então, não sei se vocês estão percebendo aqui nos slides, né? Tem aqui a informação de quantos pontos, né, a questão vale. Essa questão 12, por exemplo, é uma questão de que vale 3 pontos. A questão 13 aqui já é uma questão que vai para quantos pontos? Já aumentou um pouquinho, né? De 3 é uma questão que vale 4 pontos. Por quê? Porque ela tem um nível de dificuldade um pouquinho maior. Não é muito, não, é só um pouquinho. Certo? Então, deem uma lida aí na questão e me digam o que é que vocês acham dela. O que é que vocês entendem sobre o enunciado que ela está apresentando para nós. Eu acho que Oi, não deu para te ouvir. Fala de novo, por favor. eu acho que eu sei como é que faz. Pois diga aí, E compartilhei conosco o que você está achando. o número que a gente não sabe é o X, né? Então eu queria que o. Então, pode ser assim, o X, a gente vai colocando assim, ó. A soma total é só a gente colocar, tipo assim, ó, uma combinação. Se colocar o primeiro número escondido for um zero, aí o segundo for um zero também, até dar o número 826. O Smith é uma forma de fazer, tá correto. Né? Você faria, como a questão está dizendo aí, nós temos, né, 3 números, ó, números de 3, temos números de 3 algarismos, ó, números de 3 algarismos foram escritos em 3 cartões. Aí nós temos aqui, então se são 3 cartões, foram escritos 3 números, sendo que cada número tem 3 algarismos. Só que aí, 2 algarismos não são visíveis, né? Como é o caso aqui. O segundo cartão, não dá para saber qual é o algarismo que está aqui entre o 1 e o 7. E no terceiro cartão, não dá para visualizar o algarismo que vem antes do 2. Não é isso? E a questão fala aqui, a soma desses 3 números tem que dar 826. Né? Então, uma das formas de você resolver é essa que o Henrique, né? Você não foi, Henrique? Falou? Que o Henrique falou. Assim, eu acho que eu vou me autocorrigir aqui, mas como no segundo número é uma dezena, no primeiro é uma dezena e no segundo é uma centena, olha aqui, ó. 3 mais 7 mais 6, que é o que a gente sabe que tem, dá 16. Então, quando fazer o cálculo de dezena, é só eu ver quantos números faltam para dar 2, que é o número da dezena, do número. A fazer isso aí dá certo. Certo. Mas me diga uma coisa aqui. Se a questão diz que é um número de 3 algarismos, nesse meu terceiro cartão aqui, o número que vem na frente do 2 poderia ser um 0? Ariel, Lara, o que é que vocês acham? Podem falar também, tá bom? Pro minha resposta, deu 9.
Deu o quê? 9. Você. Eu fiz de um jeito mais diferente que ele. Pois Eu compartilhe conosco, por favor. peguei o total, que é 806, e subtraí por 240, o único número visível. E deu 283. Aí, eu somei os números aqui, os que são assinados por zero. Aí, 107 mais 6, que deu 133. Aí, subindo 583 menos 133, 450, que são os algarismos da 9. Certo, muito bem. Então, Lara, você pensou de alguma outra forma? Ou você pensou igual ao Henrique ou igual ao Ariel? Acho que ela não está conseguindo falar. Então vamos lá, a gente tinha mais de uma maneira de você pensar sobre essa questão e você poder resolver ela e descobrir quem eram esses algarismos para depois você fazer a soma desses algarismos, certo? Então vou apresentar aqui. Ó. Então de primeira forma que a gente poderia pensar, certo? Nós sabemos que o seguinte, que a soma dos três números vai dar o quê? 826. A gente poderia aqui armar a conta, né? O 243 mais o 100 né? Não sei quanto é aqui, então não vou nem arriscar em dizer. E aqui o terceiro número, né? Desconhecendo o primeiro algarismo. Então a soma, a adição armada, ela teria essa aparência aqui, tá certo? E o que é que nós temos? Aqui, entre o número 1 e o número 7, eu poderia ter aqui desde o algarismo 0 até o algarismo 9, tá certo? E aqui no terceiro número, como o algarismo desconhecido é o primeiro, o único algarismo que eu não poderia ter aqui seria quem? O 0. Porque se aqui fosse um 0, aí esse meu número não seria o número de 3 algarismos, ele seria o número apenas de 2, que seria só 26. Tá bom? Então, montamos aqui só apagar aqui e voltar aqui. Montando aqui a conta armada, a gente tem como fazer uma análise aí, certo? Dessa conta armada aqui, nós podemos o quê? Nós podemos somar a casa das unidades, né? Na casa das unidades, ó, nós conhecemos todos os algarismos. E aí, quem seria essa soma aqui? 7 mais 3, 10, correto? Mais 6, 16. Então, essa seria uma forma de a gente resolver, né? Então, 7 mais 3, 10, mais 6, 16. Ficava aqui um 6 e subiria quem? O número 1. Beleza? Pronto. O que é que nós sabemos aqui? Nós sabemos que aqui embaixo, sabemos que o resultado dessa soma vai ser quem? Vai ser o 826. Já sabemos que a resposta vai ser essa, exatamente essa, 826. Então, o que a gente ia pensar aqui? Pensar em qual algarismo poderia ser colocado aqui no lugar que está vazio, de maneira que a soma essa soma desse uma quantidade que terminasse em quem? Que terminasse em 2. E aí você poderia pensar, pega aqui 4 mais 1 dá 5. Pega esse 5, soma mais 2, dá quanto? Dá 7. Aí você pensa, qual é o número que vem depois do 7 que termina com o algarismo 2? 12. 12. Se eu estou no 7 para chegar no 12, eu preciso de quantas unidades? 5. 5. Então o algarismo aqui nesse espaço que está sem nada, só porque que eu desconheço, nessa situação aqui teria que ser quanto? 5. Porque aí seria a quantidade que me daria a possibilidade de chegar no 2. Ficaria o 2 aqui embaixo e subiria aqui 1 novamente para cima. E aí a gente já descobriu um algarismo que seria o 5, tá?
dentro dessa maneira de resolver aqui. E aí o 1 que subiu, somado com esse 2 dá 3, somado com esse 1 dá quanto? Né? 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Só que eu preciso que o resultado seja quanto? 8. Se eu já tenho um 4 aqui, 1 mais 2 mais 1 dá 4. Para 8, falta quanto? 4. 4. Então, outro algarismo que eu não conhecia, que eu não sabia quem era, vai ser quem? O 4. E aí, então, a soma desses dois algarismos que nós descobrimos, 5 mais 4, igual a 9. Tá certo? Essa seria uma maneira de pensar em uma forma de resolver essa questão. A outra forma foi a que vocês falaram aí, que era fazer o quê? Pegar do 826, desse 826, você retirar a quantidade que você conhecia, que era o 243, e a partir do restante, fazer a análise. Tá? Eu vou apagar aqui, porque aí que era só para auxiliar minha explicação, e aí nos slides agora eu vou passar o restante, vocês vão verificar tudo que foi dito aqui, tá bom? Então tá aí. A soma dos três valores teria que ser 826. Somando aí 3 mais 7 mais 6, né? Deu 16 como nós vimos. Ficou o 6 aqui embaixo, subiu 1. Somando aí de novo, verificamos que teria que ser o 5. Entre o 1 e o 7. E verificamos, né, que o outro teria que ser o 4. Então ficaria logo 5 mais 4, 9, alternativa C. Tá bom? Ou, né, nós teríamos a outra forma aí, que agora eu não lembro se foi o Ariel, acho que foi o Ariel que falou, né? A gente poderia fazer o seguinte, do 826 retirar o 243, ficando aí que a soma dos dois números desconhecidos seria 583. E aí desse 583 a gente usaria ele como sendo o resultado da soma entre quem? Entre os dois números que tinham aí algarismos desconhecidos. Tá bom? Mas aí você acaba seguindo o mesmo raciocínio, né? Só utilizando aí o auxílio da subtração. Tá bom? Mas aí quando você chega a retirar do 826 a quantidade de 246, você vai utilizar o mesmo raciocínio que nós utilizamos, né, na primeira resolução que foi apresentada, só que agora em cima de quem? Do 583. Né? Fazendo aqui, ó, 7 mais 6 dá quanto? 13. Né? Então ficou o 3 aqui, já que deu 13, ficou o 3 aqui e subiria um aqui para cima. E esse 1 aqui em cima, eu vou somar ele com 2, dá quanto? 1 mais 2 dá 3. Para que o resultado chegue a ser 8, tá faltando quanto aqui? Se eu já tinha um 3, faltava o 5, né? E aqui chegando na casa das centenas, né? Não subiu ninguém, porque aqui deu exatamente 8, né? Ó. 2 mais 1, 3. Para fechar o 8 faltava apenas 5, então não subiu ninguém. Chegando aqui na casa das centenas, já tinha o quê? O número 1. Para completar os 5, porque tem que ser 583, faltava quanto? O 4. Então aqui só poderia ser 4. O que nos leva a ter novamente, ó, os algarismos desconhecidos, o 5, e o outro algarismo desconhecido, o 4. Dando aí de novo como alternativa o item C, tá bom? Independente do caminho, da forma que a gente pensasse para resolver a questão, a resposta seria a mesma, os algarismos seriam os mesmos, 4 ou 5, certo? É só passar aqui de novo. Beleza? Então essas duas formas de resolver estariam corretas. Para compreender a questão? Tranquilo? Sabe? Oi? Não ouvi, Henrique. Isso é uma aconteceu passado, alguma coisa assim? Desculpa, ainda não consegui entender. Fala mais uma vez. Isso é uma prova que já aconteceu no passado, que já foi aplicada esse problema. Essas questões,
É, Sim, essas questões são questões das provas dos anos passados. Tá certo? No caso aqui, especificamente, essa questão aqui é uma questão da prova do ano de 2019. Certo? Pronto, e aí nós temos aqui a questão de número 14. Deixa eu ver aqui que horas são. Pronto. A questão de número 14, gente, é uma questão agora que vai trabalhar a noção um pouquinho de geometria, tá certo? E aqui é uma questão vai precisar a gente pode resolver ela, né, a questão por meio de uma lógica, tá certo? Mas ela exige aí um conhecimento um pouquinho sobre área, a área de regiões. Eu pergunto para vocês aqui, antes de a gente fazer a leitura do enunciado da questão, a gente analisar essa questão aqui, ver quais são as maneiras que a gente pode trabalhar para resolver ela, pergunto para vocês, na figura que está aparecendo aí, quantas formas geométricas vocês conseguem visualizar nessa figura? Formas geométricas, vocês lembram que são mesmo as figuras, né? As figuras básicas que eu estou me vejo, referindo. sim, eu vejo um quadrado, eu também vejo triângulos, eu também vejo uma circunferência. Pronto, o quadrado, o triângulo e a circunferência. Muito bem. Realmente são esses os elementos envolvidos nessa questão, tá certo? Então, bora lá. O enunciado da questão ela diz o seguinte: na figura ABCD é um quadrado, né? Como vocês visualizaram aí. Tenho aqui o ponto A representando um vértice, o ponto B, o ponto C e o ponto D representando aí os vértices do quadrado. Então, por isso que ele deu a esse quadrado o nome de ABCD, certo? A questão fala que esse quadrado, o lado desse quadrado vale 10 centímetros. Então, se o lado do quadrado vale 10 centímetros, pelo fato de ele ser um quadrado, todos os lados dele valem quanto? 10 centímetros. Vale 10 centímetros, né? Porque quadrado é uma figura que tem os 4 lados de mesmo tamanho. Então, eu tenho aqui 10 centímetros nos 4 lados, beleza? Mas aí a questão, ela quer saber o seguinte, ela quer saber qual é a área da região cinza em centímetros quadrados. Ou seja, a questão ela me dá 3 figuras, um quadrado, um círculo, né, e triângulos. A questão diz que o lado do quadrado ele vale 10 centímetros. E ela pergunta para mim qual é a área da região cinza. E eu quero saber de vocês uma coisa. Vocês têm a noção do que é área? Pro área é a distância total, né? É o quanto tem tudo de uma figura. Perímetro é o contorno dela e área é ela toda. Então, a Justamente. área deve ser maior que o perímetro. Então, justamente Pro, isso. posso falar Muito minha bem, resposta? Henrique. Muito bem. Posso O falar minha pe... resposta? Oi? Eu posso falar minha resposta? Ah, você quer dizer... Diga aí quanto é que você acha que é a resposta. Seguinte, como a área é calculada com a multiplicação, então seria 10 centímetros vezes 10 centímetros, que daria 1 metro. Aí eu tava fazendo aqui, eu tava por olho mesmo, sabe? Aí eu tô vendo que mais ou menos as figuras são iguais, opostas, sabe? Eu acho que elas têm mais ou menos os mesmos centímetros. Então eu vou escrever que era a letra C, 50. 50, né? Então, bora lá. Então, o que você disse, Henrique, sobre o perímetro está correto. Perímetro é a medida do contorno da figura, correto? E a área é a superfície que aquela figura, é o tamanho da superfície que aquela figura está ocupando, né? No caso aqui, a área seria todo o quê? Toda a região interna que está sendo ocupada por aquela figura, beleza? Então, você se pronunciou muito bem em relação à definição do que era perímetro e do que é a área, tá certo? E aí, você também, o que você falou sobre
em obter o valor de 50, também está correto. Só lembrar aqui uma coisa, que essa questão aqui nós teríamos duas maneiras de resolver ela, beleza? Eu posso resolver essa questão fazendo uma análise visual da figura, ou eu poderia resolver essa mesma questão utilizando aí um pouquinho do conhecimento de álgebra, né? Que seria o quê? Saber calcular a área de um quadrado, saber calcular a área de um círculo, saber calcular a área de uma circunferência, né? E aí, trabalhando mais para esse lado, em calcular a área de cada parte que a figura representa, realmente daria um pouquinho mais de trabalho, a gente gastaria um pouco mais de tempo. Oi, Lara, você quer falar? Sim, professor. Tá sendo gravada, né? Sim, está sendo gravada a aula. Tá bom, só isso mesmo. Obrigada. Então, o que é que a gente poderia perceber aqui? Para não ter que trabalhar muito utilizando fórmulas para o cálculo da área de cada figura, porque se eu fosse pensar aqui, o que é que acontece? A questão quer saber apenas o tamanho, a área da região que está cinza. E para isso, eu teria que fazer o quê? Eu teria que primeiro calcular a área maior de todas nessa figura. Que seria quem? Seria a área do quadrado, do círculo ou do triângulo? Do quadrado. Do quadrado. E aí, para calcular a área do quadrado, qual é a fórmula que eu teria que fazer? Eu teria que pegar o lado dele, que é 10, né? E multiplicar aqui pela base, que também é 10. Ou seja, a área do quadrado seria 10 vezes 10, tá certo? Que vai dar um total de quanto? 100. Como ele deu aqui o lado em centímetros, 10 vezes 10 deu 100, então a minha área fica centímetros ao quadrado. Tá? Já que a área ela representa um espaço, um tamanho envolvendo duas dimensões, então é ao quadrado, né? Fica 100 centímetros ao quadrado. E partindo disso, sabendo que a área total da minha figura, né, que é o quadrado, vale 100 centímetros, desses 100 centímetros aqui, eu teria que fazer o quê? Eu teria que retirar todo o tamanho dessa parte branca. Só que aí isso daria trabalho. Eu conseguiria calcular, o que é que eu teria que fazer? Eu teria que calcular a área do círculo, dividir a área do círculo em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Dessas 4 partes, retirar 2 delas, dividir, né, a área do círculo em 4 pedaços. Desses 4 pedaços, retirar os 2 pedaços que estariam representando pela parte branca. Depois ia calcular a área do triângulo, tá certo? Então teria esse outro caminho mais longo, beleza? Mas aí, como o Henrique já sinalizou, o que é que a gente pode observar aqui? Ó, essas duas partes, essa parte branca aqui e essa outra parte branca aqui, elas têm o mesmo tamanho dessas duas partes cinzas do canto. Conseguem perceber isso? Ariel, Lara. E essa parte branca aqui, né, que é um pedaço do triângulo, ela tem o mesmo tamanho dessa outra parte aqui que é cinza. Então, simplesmente eu poderia fazer o quê? De forma visual, fazer uma locomoção desses pedaços. Eu poderia fazer, tipo o seguinte, recortava essas duas partes cinzas aqui, certo? Tiraria elas daqui para preencher quem? Preencher essa parte e essa outra parte aqui. E essa parte cinza maior do meu triângulo, tiraria ela daqui para preencher essa parte branca. E aí, fazendo isso, a minha figura ficaria com a seguinte aparência, ó. Vendo? A parte cinza que eu tinha aqui e aqui, eu retirei, coloquei para cá. E a parte cinza que eu tinha aqui, coloquei bem aqui. E aí, quando a gente fez isso, né, realocando essas partes cinzas, já que elas possuíam aí tamanhos semelhantes, né, realocando essas partes cinzas, nós conseguimos preencher apenas o quê? Metade do quadrado todinho com as partes cinzas. E é como nós já tínhamos visto, né? O tamanho total, a área total do quadrado não era 100? Fazendo essa realocação das partes cinzas, nós vimos que as partes cinzas correspondem a quê?
a metade do quadrado, correto? Se o quadrado todo vale 100 e a parte cinza agora, depois de realocados os pedaços, está representando metade do quadrado, então só resta dizer que a área da região cinza é igual a quanto? 50. 50 centímetros ao quadrado. Tranquilo? Sim. Tranquilo também, Lara? Sim. Pronto. Henrique, tinha sido isso mesmo que você tinha comentado, não é? Sim. Show. Então, pronto. Vamos ir aqui ver uma questão de número 15. Essa questão de número 15, ela primeiro vai trabalhar muito a questão do raciocínio, para você aplicar o raciocínio aí na visualização do que ela está mostrando. Dê uma lida nela aí, gente. Essa questão é como se fosse um quebra-cabeça, né? Você tem um quebra-cabeça que estava sendo montado e ele quer que você identifique aí qual é a última peça que está faltando aí. É a peça representada no item A, B, C, D ou no item E? Eu acho que é o item E. O item E. Beleza. Ariel, Henrique. Eu acho que eu sei. Também acho que é o E. Vamos lá. Então nós temos aí uma divergência agora aí, né? Duas pessoas vocês acham que é o E e outra acham que é o C. Henrique, foi você, não foi Henrique que disse que acha que é o C? Sim, mas eu já troquei aqui que eu não enxergo muito bem, eu aproximei a tela, eu vi que é o M. Desculpa aí. Pronto. Não, tudo bem, faz parte. Tá bom? Essa aqui. Até na hora da gente resolver de estar na prova, a gente tem que, né, ter esse cuidado mesmo de ver a questão e nunca marcar a resposta que de imediato a gente achou tão óbvio, certo? E, essa daqui vou marcar. Não. Você leu a questão, verificou, a resposta vai ser essa. Aí você para um pouquinho e revê a questão novamente, relê a questão, analisa a questão mais uma vez para confirmar se realmente a resposta é aquela que você identificou no primeiro momento. Porque às vezes pode acontecer disso, a gente olha para a questão assim, e aí por segundos se distrai, ou a visualização da figura na questão não está muito boa, e aí em segundos a gente é induzido a uma opção como resposta, né? E aí pode ser que naquele primeiro momento que eu tiver essa percepção, por falta de algum, né, detalhezinho que eu deixei de perceber, ou alguma distração, acaba sendo levado para um item que não é o correto, tá bom? Pois assim, o que você fez está corretíssimo em voltar na questão e analisar ela novamente. Então sempre façam isso, gente. Pegou a questão, lê a primeira vez, aí vem aquela lâmpadazinha na cabeça. A resposta é essa. Opa, mas deixa eu parar, vou analisar de novo, e se realmente se eu pensei correto, certo? Então nessa questão aqui, como eu falei, ela está parecendo um quebra-cabeça, onde falta aí a primeira peça, certo? E o que, é que vocês teriam o que vocês observaram, né? Pelo que vocês acabaram de me dizer. Bastava olhar para quê? Para a figura que eu tenho aqui. Essa peça que está faltando, nesse cantinho dela aqui, eu teria que ter um pedaço que complete esse formato circular, né? E aqui no outro canto, está faltando um pedaço cinza que complete aqui essa figura que parece com um losango, certo? Então, se a gente for fazer esse encaixe aqui, né? Na outra ponta, nós temos algo meio parecido com uma estrela. Então, aqui eu teria que ter algo mais pontiagudo aqui e pontiagudo aqui, certo? E é uma questão mesmo meramente de você perceber o formato, né, geométrico que está sendo representado aí nesse tabuleirozinho, né? Simulando aí um quebra-cabeça, e perceber qual o formato que se encaixaria direitinho aí, tá certo? Não tem nada glamuroso, nenhum cálculo para ser feito, nenhum justificativo assim, do nível de Einstein, não, tá certo? Era mais ou menos ter essa percepção do formato que se encaixaria corretamente aí em cada canto aí da peça, certo?
Então, quem analisou e disse que o item E era a alternativa correta, acertou, porque era isso mesmo. O item E é a alternativa correta aí para completar essa figura. Certo? Gente, Sim. né, o Henrique tinha me perguntado se essas questões eram questões dos anos anteriores, tá? E eu tinha respondido que sim, né? A gente vai trabalhar em cima da preparação para a prova desse ano, tá? Em cima realmente das questões das provas anteriores. Então hoje a gente resolveu questões da prova de 2019, resolvemos questões da prova de 2020, da prova de 2022, do ano passado, tá certo? E aí a gente já está resolvendo essas questões, tá bom? E o nível das questões são esses aí. Até aqui, o nível não tá fácil? Talvez Sim. a gente se depare com as questões que tem um nível, né, de dificuldade um pouco maior do que as questões que a gente resolveu hoje, mas não vai ser nada tão assombroso e assustador não, tá certo? Vamos aqui. Nós temos aqui 10 minutinhos ainda. Deixa eu só lembrar aqui a vocês. Gente, no mesmo link que foi postado lá no canal, tirar a apresentação um instante. Vocês viram que na postagem para a aula de hoje, tinha um link para vocês virem aqui para o Meet e tinha um outro link da frequência. Vocês já preencheram lá a frequência? Formuláriozinho da frequência? Eu já. Sim. Lara, preencheu, Lara? Se não tiver preenchido, corre lá, tá certo? Clica lá no link, tem assim, né? Link da frequência. Aí do lado você clica e preenche lá o formuláriozinho com o seu nome, indicando qual é a sua turma, para poder registrar que você assistiu a aula online. Lá também tem a opção de você dizer se você acompanhou a aula online ou se você assistiu a aula gravada em outro momento, né? Para os alunos que não conseguirem acompanhar a aula online, já que tem alguns impasses aí, tá bom? Gente, para as próximas aulas eu vou ver com o professor Luan, tá? A possibilidade de a gente imprimir um caderno de questões. É como se fosse um caderno, mas na verdade vai ser a impressão, né? Vai ser como um TD, só com um TD um pouco mais grosso, tá? Para poder entregar para vocês em sala de aula já todas as questões com as quais nós vamos estar trabalhando ao longo dessas aulas, tá? Para a prova da Olimpíada de Canguru, beleza? Para vocês poderem receber essas questões todas de uma vez, tá certo? Porque a ideia era que, no presencial, quando vocês viessem, eu fosse entregando um TD por cada aula que vocês fossem comparecendo. Mas aí eu vou ver com a possibilidade de a gente imprimir tudo de uma vez. E quando for já para a semana que vem, para aula da semana que vem, eu já poder entregar para vocês poderem ter essas questões com vocês mesmos. A gente resolve aqui junto durante a aula algumas questões. E aí vocês, no tempo livre de vocês, vocês iriam resolvendo, né, outras questões, tá certo? Quando vocês viessem para a aula, vocês poderiam tirar dúvidas, né? Ah, professor, tinha essa questão aqui que eu tentei resolver, eu não entendi muito bem. Ou então, eu achei muito legal, queria compartilhar a maneira como foi que eu pensei, como foi que eu resolvi ela, tá certo? A gente vai trabalhar nessa dinâmica, beleza? E aí, só para a gente caminhar aqui para o finalzinho da nossa aula de hoje, deixa eu só colocar aqui uma outra questãozinha, bem rapidinho. Até para a gente resolver mais uma. E tá no TD. Tem aqui e salvei só uma questão. Deixa eu ver se eu consigo aqui rapidinho abrir ela pra gente ver. A gente resolver só mais uma questãozinha. Pronto. Agora deixa eu colocar aqui para apresentar para vocês.
Show. Pronto, já aparece aí para vocês? Sim. Pronto, essa questão é a questão da prova de 2022, a nível de sétimo ano. E olha só o que a questão está dizendo. Bruno reorganiza as 7 peças abaixo para obter o menor número possível de 12 algarismos. Aí tem aí 7 peças. Uma peça com o número 4, uma segunda peça com o número 69, a terceira peça valendo 113, a quarta peça é o 9, a quinta é o 51, a sexta é o 5 e a sétima peça é o 67. Como estão escritos os 3 últimos algarismos do número de Bruno? E aí, o que é que vocês acham? Ele quer escrever, utilizando todas essas 7 peças, Bruno ele quer escrever um número um número só que tenha 12 algarismos, de maneira que esse seja o menor número possível. Gente, para o número que o Bruno quer escrever, para ele ser o menor número possível, qual dessas 7 peças tem que ser escrita em primeiro lugar, tem que ser colocado em primeiro lugar? O 4. O 4? Eu acho que a primeira peça deveria ser o 113. O 113? Explique aí para mim o que é que vocês acham. Isso. Lembrando que quando ele juntar todas as peças, gente, tá bom? Essas peças elas vão formar um número único. Um único número, só que sendo um número de 12 algarismos, né? Que vai ser um número aí na casa do quê? Na casa dos bilhões, não é isso? E aí, o que é que vocês acham? Quem disse que acha que é o 113, por que é o 113? Quem disse que acha o 4, por que é que vocês acham que é o 4? Pro, eu acho que é o 113 porque para fazer o menor número possível, tem que começar primeiro do maior, quer dizer, do menor para o maior. Justamente. Esse é o raciocínio. Porque quando a gente pega aqui os números, gente, quando a gente vai escrever o número, a gente escreve ele sempre na nossa escrita, né? A gente escreve ele da o quê? Da esquerda para a direita. Então, para que ele seja o menor possível, o primeiro algarismo que a gente escreve, certo? Que vai ser o algarismo que vai ocupar a maior casa, a maior unidade. Lembrando aí que nós temos unidades simples, unidades de dezenas, as unidades de centenas. Para que ele seja o menor número, o algarismo que vai ocupar a maior unidade, que no caso aqui, né, esse número de 12 algarismos, como eu comentei, ele vai ser um número da casa, das classes dos bilhões, tá certo? Então, o algarismo ocupado ali naquela, né, contando da esquerda para a direita, tem que ser o menor algarismo possível, né? Então, realmente, aí teria que começar com 113, beleza? Mas a questão não quer saber nem quem vai ser o primeiro, não, né? Ela quer saber quem vão ser os 3 últimos algarismos que o Bruno vai escrever. Então, nós temos aqui o 113, seria a primeira peça. Depois do 113, quem é que eu colocaria? Colocaria o 4, colocaria o 69, colocaria o 9, colocaria o 51, o 5 O ou o 4. 67. Colocaria o 4. Beleza. E depois do 4? O 5. O 5. Qual 5? A peça 5 ou a peça 51? A peça 5. E depois? 51. E depois? O 9. Vamos lá. Como o nosso tempo está acabando, vamos aqui, nós temos 2 minutinhos, bora ver aqui, né, a explicação para essa. Isso aqui é a disposição das peças, né? Ó.
para obter o menor número possível, como, né, acho que foi o Ariel que comentou, a primeira peça teria que realmente ser o 113. Para que o número seja o menor possível, teria que começar ali com o algarismo 1. Então, o primeiro seria aí 113. Depois pegaria o 4, como já falaram, né? Uma segunda peça. Depois viria o 5, depois o 51, a próxima ordem, o 67, depois o 69. Professor, por que o 67 e o 69 antes do 9? Porque o 6 ele é menor do que o 9, né? E aí, comparando aí os dois 6, eu tenho um 6 que está com 7 e um 6 que está com 9. 67 é menor que o 69. Então ficava aí 67, 69, depois que viria um 9. E aí chegamos aí no que ele queria, né? Os três últimos algarismos na formação desse número seria quem? O 6, o 9 e o 9, formando aí o 669. A alternativa correta seria a alternativa do item A, beleza? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Henrique, Lara, Ariel? Sem dúvidas. Sem dúvidas, né? Lara? A Lara está com dificuldade em responder. Henrique? Hã? Deu para compreender essa questão direitinho? Foi, mas foi só por um bug na mente, sabe? Da ordem. Sim, mas É que. beleza, mas agora você entendeu, não foi? Entendi. Pronto. Aquilo que eu digo. Leu a questão a primeira vez, nunca fique com a primeira interpretação que você tem dela. Você volta na questão, lê ela novamente para poder verificar se aquela interpretação que você teve está correta ou não. Porque aí, numa segunda leitura, né, você consegue perceber, me equivoquei nisso aqui. Então, ajusta ali o que você estava pensando. Beleza? Pois então, gente, já, né, chegou ao fim da nossa aula, tá certo? E aí, quando for na próxima aula, próxima terça-feira, ou próxima terça-feira, não, próxima quarta-feira, né? Hoje já é quarta. Próxima quarta-feira, no mesmo horário, a gente vai estar se reunindo aqui para resolver mais questões, tá certo? E até lá, antes de da próxima quarta-feira, eu vou me articular aqui com o pessoal, ver se eu consigo imprimir um TD, né, como um caderno de questões, para poder entregar para vocês, e aí vocês levarem, né, esse caderno para casa, para a gente poder ter, né, em algum momento que vocês queiram livre, poder resolver as questões, depois vir para a aula só para a gente discutir, né, as ideias que vocês tiveram e seguir nesse ritmo de resolução de questões, beleza? Ok. Então é isso, gente, tá? Foi um prazer ter vocês aqui. A gente se encontra, né, nas nossas próximas aulas aí no turno da manhã e aqui na próxima quarta-feira. Tchau, um abraço. Tchau, pro.